Elzimar, fique bem à vontade. Eu queria que você me desse um tempo para eu passar primeiro algumas imagens aqui, algumas experiências. Não significa que eu esteja certo, significa que eu vou passar um pouco da minha experiência, que vocês podem concordar ou não. Não tenho o mínimo, eu não tenho nenhuma preocupação se vocês discordarem. Fique à vontade. Aqui nós somos cidadãos adultos, maduros, e cada um tem sua experiência de vida. Todos aqui têm experiência de vida. Eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo. Então, vou falar um pouco sobre essa temática. Já visto que eu fiquei 30 anos na Polícia Federal trabalhando só nessa área de drogas, exatamente coordenando as operações, que era a minha atividade. Me aposentei por conta da minha formação. Hoje vivo lidando só, apesar de ser advogado, mas presido uma comissão da OAB de Políticas de Segurança e Drogas, mas o meu dia a dia mesmo é no consultório, trabalhando mais com usuários de drogas e ou familiares. Minha família termina adoecendo junto, porque se a droga prejudicasse apenas quem usa, era muito fácil a gente até defender aquele discurso que, na minha opinião, é muito romântico, que diz: a droga é problema de quem usa, pode deixar usar, se quiser morrer, morra, o cara diz. Mas o problema é que às vezes o cara usa a droga e termina não morrendo, mas matando não sei quantas pessoas. Então, esse é o grande problema. Se a pessoa que usa uma certa substância só prejudicasse ele, era muito simples, não precisava a gente estar com essa preocupação toda. Mas, como eu disse, termina prejudicando. A primeira coisa que a droga prejudica não é o organismo do usuário. A primeira coisa que a droga prejudica é a relação familiar, é a relação do trabalho, é a progressão do emprego. Aí depois vem os prejuízos para o organismo e aí vai se estendendo e sabe Deus aonde vai parar. Então vocês são profissionais de extrema importância para o nosso país. Nosso país é um país extremamente rodoviário, vamos dizer assim. Toda a riqueza do país ela é transportada por estradas, o BND das cidades aqui. Então o transporte terrestre é extremamente importante para o país. Imagine o Brasil hoje sem o transporte terrestre. Quer dizer, parava, acabava o país, acabava tudo. Então, é claro que nós temos o maior interesse, todo brasileiro ou brasileira de bom senso tem o maior interesse em preservar e cuidar desses que cuidam, desses que levam as riquezas, desses que ajudam esse país a crescer. E são vocês, com certeza. Então, quero parabenizar todos que fazem aqui, minha colega psicóloga aqui, conheço de vários carnavais, nas batalhas, nos congressos, nas tentativas de melhorarmos essa relação do ser humano com essas substâncias, porque infelizmente a gente tem que ser honesto. Hoje não se imagina uma sociedade sem drogas. A nossa política, a nossa batalha, o que a Senado quer fazer, que todos vêm batalhando, é no sentido de nós acharmos, de nós traçarmos estratégias de melhor convivência com as drogas. Nós não somos contra as drogas, nós somos contra o uso indevido de drogas, que é aquele uso que não é necessário. Tem um conceito da Organização Mundial de Saúde sobre droga que diz o seguinte: o que é droga? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é toda e qualquer substância que ingerida, que absorvida, que tomada pelo organismo vivo qualquer, altera o seu funcionamento normal. Então, qualquer substância que alterar o normal do nosso organismo, isso é considerado droga. Então, com base nesse conceito, é droga o álcool, é droga o cafezinho que todos nós tomamos, que é um estimulante, a gente está com sono, toma um café, a Coca-Cola, não sei o quê, para ficar mais acordado. É droga a maconha, é droga a maioria dos medicamentos, é droga a cola de sapateiro, o cigarro e tal, por aí vai. Então, quer dizer, às vezes eu escuto um discurso meio inocente de alguns jovens, principalmente, maconha não é droga, maconha é natural. Tudo que altera o normal do nosso organismo é considerado droga. Inclusive o cafezinho que nós tomamos. Inclusive o Red Bull que a gente toma, que tem muito mais cafeína do que o próprio café. Inclusive o Guaraná do Amazonas, que a gente toma na hora que vai dar uma malhada, e toma um Guaraná, um suco de Guaraná, um negócio, que tem 3 vezes mais cafeína do que o próprio café. Então ali não tem nenhum milagre, ali tem cafeína.
O Red Bull ali tem cafeína e taurina, que são dois estimulantes, que também são drogas. É claro que eu nunca ouvi dizer que alguém morreu de overdose de café. Então todos nós, faz parte da nossa cultura, a gente toma um cafezinho, isso não quer dizer que vai ofender. Mas se for em excesso, também poderá trazer prejuízos ao nosso organismo. A cafeína em excesso poderá trazer taquicardia, poderá trazer insônia, poderá trazer gastrites, úlceras, pressão arterial aumentada, hipertensão. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é que a gente tem que ter muito cuidado com essa relação que a gente estabelece com as substâncias. O problema em si não é a substância em si. O pé de maconha, se você plantar um pé de maconha ali, ficar olhando para ele, admirando, ele é bonito. É uma planta bonita e tal. O problema é o relacionamento que eu estabeleço com essa planta. Então, esse relacionamento, essa perda de controle, muitas vezes, é que é o grande problema. Então, a gente tem que ter cuidado com todas, inclusive com os medicamentos. A linha divisória, meus amigos, entre ódio e amor, é muito discreta, é muito tênue. A menina é apaixonada pelo cara, ela ama incondicionalmente. Se ela pegar ele com outro, no outro dia ela passa a odiar. Então, a linha divisória é bem pertinho. A distância entre um e outro é bem pequena. A distância entre a dose curativa e a dose venenosa é bem pequenininha também. Então, só para citar alguns exemplos famosos aqui, Michael Jackson, Whitney Houston, aquela do filme O Guarda-Costas, Cássia Eller, Elvis Presley, uma série de, só para citar alguns mais famosos, morreram de overdose de medicamentos. Não foi de overdose de cocaína, de heroína, de LSD, de crack, por aí vai. Foi overdose de medicamentos. Então, mesmo os medicamentos só devem ser tomados se for passado pelo profissional de saúde, profissional competente, e na quantidade que ele passar. Porque, do contrário, ele poderá se tornar um veneno para nós. E nós aqui no Brasil, nós temos essa mania de nos automedicar. Porque deu certo com o meu amigo, porque deu certo com o meu vizinho, ele estava com sintomas parecidos com os meus, eu vou na farmácia, sou auxiliado pelo que a gente chama empurroterapia do balconista, que quer só vender. Isso aqui está na promoção, isso aqui está na promoção, não sei o que, a gente termina comprando e muitas vezes os prejuízos vêm, porque ele pode até ajudar numa coisa, mas ele vai prejudicar outras, tem os efeitos colaterais. E aí que a gente deve ter cuidado também com essas drogas. Enfim, o que eu quero dizer, tudo que altera o normal do nosso organismo é droga, e que, sendo droga, ela poderá trazer prejuízos, efeitos colaterais, os mais diversos. E aí a gente deve ter cuidado com isso. Fala um pouquinho das mais consumidas. Vou passar logo algumas aqui. Primeira droga mais consumida no nosso país, disparadamente. Eu não era nem para ter botado aí, era para perguntar a vocês, mas não tenho dúvida que vocês iam acertar de cara. Droga mais consumida no nosso país. Infelizmente, nós, o mundo ocidental como um todo, e o Brasil não é diferente, nós somos uma sociedade regada ao álcool. A mãe engravidou, o cara toma logo uma cachaça comemorando. Minha mulher puxou e tal, não sei o que e tal. Nasceu um menino é outro, batizou é outro, aniversário é outro e tal. Vem aqui, joga uma pelada e toma logo uma cachaçada depois e tal. Então, é uma para abrir o apetite, uma para fazer a digestão, uma não sei o que e tal. Essa cultura consumista do álcool fez com que, só para a gente ter uma ideia, de cada 100 pessoas que morrem hoje de acidente de trânsito no Brasil, de cada 100, 75 ou estavam alcoolizadas ou foram atropeladas por alguém que estava alcoolizado. De cada 100, 75. Ou estavam alcoolizadas ou foram atropeladas por alguém que estava alcoolizado. A segunda droga mais consumida, tabaco, cigarro. De cada 100 pessoas, segundo o Instituto Nacional do Câncer, de cada 100 pessoas que têm câncer nas vias respiratórias hoje no Brasil, 90 contraíram a doença por conta do cigarro. De cada 100, 90. Então, ou seja, as duas drogas que mais matam no mundo todo, não é o crack, não é a heroína, não é a cocaína, as duas drogas que mais matam no mundo todo é o álcool e o cigarro. O cigarro de forma direta, com as doenças diretas no organismo, e o álcool
além das doenças diretas, cirrose, hepatite e tal, também de forma indireta, como os acidentes, os suicídios, os homicídios e tal, por aí vai. Então, gente, nós temos que ter o mesmo cuidado que a gente deve ter em relação a essas drogas ilícitas, essas drogas ilegais, que são mais badaladas, que estão na mídia e tal, nós temos que ter com essa outra droga, que é a que está dentro da nossa casa, está dentro do nosso armário, da nossa geladeira e tal. Então, uma das providências que a gente precisa tomar em relação a uma das prevenções que qualquer um de nós pode fazer é exatamente não estocar essa substância dentro de casa. Você vai fazer a feira, dia de sábado, não sei o que, fazer a feira no supermercado, antes de ir lá no banco lá de feijão, já bota uma caixa de cerveja, uma garrafa de Serra Limpa, um litro de Romontila, tá, aí leva, guarda dentro de casa. Não, porque se chegar um amigo, a gente toma, às vezes não chega amigo nenhum e o litro seco. Então, quanto mais fácil o acesso à droga, mais se usa droga. Se você sai daqui hoje, daqui a pouco, mais tarde, diz, pô, chegou um cavalão, tal de Deus e mais, encheu o saco falando de negócio de droga, não sei o que, eu tô com o saco cheio aqui, vou tomar uma cerveja. Aí tirou a roupa, botou um calção, ficou à vontade, chegou na geladeira, abriu, aí disse, eita, nem comprei cerveja, não tem cerveja não. Aí você já está à vontade, já está ali só de calção, sem camisa, não vou mais caminhar até o bar ali para comprar. Já não bebeu, mas se ela estiver guardada dentro de casa, você vai beber. Se você fuma e você pega, bota a carteira de cigarro lá no porta-luva do carro, bota no travesseiro da cama, sai contando tudo que é canto para não faltar cigarro. Obviamente você vai consumir muito mais do que se você comprar de cigarro em cigarro, porque vai ter hora que não vai ter o cigarro, nem ter onde comprar por perto e você naquela hora já não fumou. Então, uma providência simples que a gente pode tomar para minimizar o consumo da droga é exatamente não estocar ela, não deixar ao alcance da mão. Se você me perguntasse assim, Deusmar, qual é a droga mais perigosa que existe? Ia dizer, a que tiver ao seu alcance. Está no meu bolso. Heroína, pois é. A que tiver ao seu alcance é mais perigosa, porque, segundo a medicina, a droga que provoca mais danos ao cidadão é a heroína. Provoca uma dependência muito rápida, dá uma degradação muito rápida no organismo. Mas aqui não tem heroína. É um perigo para você a heroína? Não é. Agora, o cigarro que está no bolso, como o colega falou aqui, a cerveja que está na nossa geladeira lá, ou a cachaça, essa sim é um perigo para nós. Então, a gente tem que, as primeiras providências que a gente deve tomar é em relação a não estocar. Porque os dois principais fatores impulsionadores do consumo de drogas é exatamente a facilidade com que se consegue a droga e a tolerância da sociedade em relação a isso. Quanto mais tolerante a sociedade for, quanto mais a sociedade aceitar aquele comportamento, isso vai ficando mais repetitivo e por aí vem toda essa degradação que a gente está vendo aí. Terceira droga, na relação aos inalantes, quando eu falo de inalantes, estou falando de loló, lança-perfume, eta, acetona, tiner, cola de sapateiro, tudo, os inalantes de forma geral. Quarto lugar, os medicamentos em geral. E quinto lugar, que vem a maconha. Porque às vezes a gente escuta o cara dizer assim, eu acho que devia liberar a maconha, porque o cara só fuma porque é proibido. Se não fosse proibido, não tinha graça, ninguém usava. Então por que as pessoas não param de beber? As mais consumidas ali, as 4 primeiras, não são ilegais. As 4 mais consumidas no nosso país não são ilegais. Álcool, tabaco, inalantes, medicamentos. Quer dizer, quanto mais fácil o acesso à droga, mais se usa droga. Quanto mais tiver droga circulando, mais se usa. E o nosso Brasil tem uma peculiaridade. As drogas aqui, seja as lícitas ou as ilícitas, as legais ou as ilegais, elas são 3 a 4 vezes mais baratas do que em qualquer país do mundo.